Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VisãoCast, o seu podcast sobre oftalmologia e saúde ocular. E hoje, gente, vamos falar de um assunto muito importante. Estamos em outubro, que é o mês de cuidado, né? Prevenção, o autocuidado das mulheres, e o VisãoCast não podia ficar de fora, né? Eu trouxe duas convidadas maravilhosas para a gente discutir muito e falar muito sobre a saúde ocular das mulheres, tá? Mas antes, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, tá, do YouTube, segue lá o VisãoCast, é importante para a gente manter o nosso trabalho e fortalecer ainda mais esse nosso projeto, tá? E também segue no Instagram, certo? Então, voltando para nossas convidadas, né? Estou aqui com a maravilhosa especialista em retina, Rafaela Paiva. Rafa, muito obrigada por você ter vindo. Por É um nada, prazer receber você todo aqui. meu. E a nossa GO, né, nossa ginecologista e obstetra, Mariana Assis. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada, é um prazer. Aceitar vir para um podcast de saúde ocular, Não né? Um pouco novidade, assim, mas vai dar certo. Mas não, vamos dar show. É um prazer, né? prazer. Obrigada. Vamos começar nos apresentando, né, Rafa? Conte sua história, conte sua especialização, né? A área da oftalmologia que você dedica, né, a sua rotina diária. Dia a dia, né? Só me conhecer mais. Então, meu nome é Rafaela Vieira, eu sou oftalmologista, fiz residência na Fundação Altino Ventura, em Recife, depois fiz minha subespecialização em Belo Horizonte, em retina cirúrgica clínica, e depois estou fazendo retina cirúrgica aqui em Campina Grande, na Pacisa. Esse é o meu caminhar, é acompanhar os pacientes de retina, uveíte e oncologia ocular. Isso aí, tem tudo a ver, né, Rafa? Assim, os pacientes de retina são os pacientes mais crônicos, né? O paciente que a gente recebe muito, né? Tem muita doença que afeta diretamente a retina. Exatamente, né? Dependendo muito também da idade, né? A gente começa a pegar doenças realmente que às vezes acontecem até desde a infância, até quando a gente adquire mais experiência, vamos dizer assim, maiores de 60 anos, né? Então a gente pode encontrar essas doenças em várias faixas etárias, em várias né? idades, exatamente. E você, Mariana, se apresente, diga quem você trabalha. Bom, meu nome é Mariane Assis, eu sou ginecologista, obstetra. A minha formação foi aqui em Campina Grande, né? Eu sou formada pela FCM, a primeira turma da FCM. Foi mesmo, que legal. Foi a turma pioneira, muito orgulho da minha turma. Eu fiz residência em João Pessoa, mas consegui vir para cá, terminei aqui. Fiz mestrado num Minter entre a FCM e o IMIP, e trabalho muito nessa parte de infertilidade, de endometriose, de ovários policísticos. Sou médica consultora do método Creighton, né, e da naprotecnologia. Esse curso eu fiz nos Estados Unidos e trouxe para cá. É um pouco novo ainda aqui no Brasil. Quando eu vi a descrição, né? Eu nunca ouvi falar nesse método. Já ouviu, Rafael, falar? Não, nunca ouvi falar, é novidade. Na faculdade não é uma coisa que é muito, né, difundida. Esses dias eu até comentei um story de uma aluna de medicina, do curso de medicina. Fui muito tempo, né, preceptora da FCM, então convivi muito com aqueles jovens. E aí eu sei que na faculdade não se prestigia muito essa parte, sim, né? Mas eu acho que faz parte. Nós estamos num tempo onde a saúde integrativa ela vem muito à tona, né? A saúde integrativa vem sendo muito discutida e é preciso que nós reformulemos esse modo de tratar, né? Esse modo de cuidar. Então, assim, mais natural, essa hipermedicalização. O método Creighton, ele traz essa possibilidade para a mulher. É porque a gente está muito bitolado na questão de engravidar ou não, né? Então, a gente abre um pouco esse leque. O método Creighton é um método natural, muito parecido com o método Billings, porém com um pouco mais um pouco mais rebuscado, eu diria, tem um pouco mais de detalhe, um pouco mais sistematizado. Você consegue mapear ali o ciclo menstrual e definir dia após dia sua fertilidade, claro, caso você queira olhar por esse aspecto, né, saber se você está fértil ou não, dia após dia. E conhecer mais o corpo, isso, né? Isso, conhecer mais o corpo e também mapear, quando eu falo assim, a naprotecnologia é uma ferramenta, né, vinda do Creighton, criada por um ginecologista americano, para tratar algumas condições, né, como abortos de repetição, como endometriose, como cistos ovarianos patológicos, enfim, tem um leque de doenças, TPM, né,
que às vezes a gente fala de TPM como se fosse besteira, né? Mas existem, enfim, muitas mulheres que... não, com certeza, que Isso, realmente reduz a qualidade de vida. Exato. E aí, não só da mulher, né? Mas quem da convive, família, enfim, do né? marido, do namorado, Isso. enfim. E aí a naprotecnologia nos faz ter essas ferramentas, né? Sempre olhando muito assim, ou para reposição hormonal natural, ou para suplementações, né? Antioxidantes, vitaminas, nutrientes, minerais que possam ajudar contribuir, né? Isso, contribuir com esse tratamento. Bom, e me diga como é trabalhar com mulher? Porque você trabalha só com mulher, praticamente, né? Como é trabalhar com mulheres? Bom, eu desde a faculdade, eu também fiz residência para pediatria, né? Passei também para pediatria, me diziam sempre que eu tinha muito essa paciência, né? Trabalhar com criança e com mulheres requer enfim, paciência, carinhoso, um jeito, né? Você tem que ter esse olhar, né? Então eu gosto, particularmente assim gosto muito de conversar, né? Gosto muito de discutir, gosto muito de entrar no mais profundo, né? Enfim, quem me conhece que está aqui sabe que normalmente as minhas consultas adentram até, enfim, quando eu tenho essa abertura, né, até essa parte espiritual, familiar, né? Eu costumo trazer essa realidade para dentro da consulta também, porque para mim é muito importante, já que eu lido com muitas feridas, né? Lido com muitas carências emocionais e infertilidade. Então, consulta super longa, imagina, né, Rafa? A gente falar uma consulta, meu psicólogo ali, né? Com certeza. Eu acho que, puxando o gancho agora para o oftalmo, né? Puxando o gancho para o oftalmo, eu acho que as consultas de retina também, às vezes, elas passam a ser consultas mais longas, por serem doenças mais crônicas, né? Ou até mesmo com crianças, elas também podem ter uma durabilidade maior, não pelo fato da criança, mas pelo fato da mãe, dos pais. Sim. A gente tentar traz explicar, muitas demandas, né? traz muitas Ansiedade. demandas, isso, ansiedade. Às vezes as crianças, quando vão notar que está com baixa visão, já é algo mais para frente, e às vezes não tem mais um tratamento que possa reverter aquilo. Então, para a gente abordar de uma forma cuidadosa, com um jeito carinhoso, com os pais, né? Com o pai, com a mãe. E a mulher, né? O fato de ser mulher, o fato de ser mãe, a gente às vezes, sendo mãe, também se compadece, às vezes chora ela, chora a gente, mas no final na consulta dá tudo certo. Acolhe, né? Leva aquele paciente e nós fica... Acolhe. Eu costumo dizer que os eternamente, pacientes de retina são filhos. São. Vai estar de hoje até o resto da minha vida. É igual os pacientes de transplante, né? É a mesma coisa. No dia a dia, aquele paciente que realmente você vai até o fim. Os pacientes ceratocone também. Você se que é uma envolve, coisa você se envolve, os pacientes começam a não olhar você mais só como médico, mas como amiga, como confidente. São vidas, né? São famílias, né? São enredos, histórias, né? Exatamente. É muito importante a gente ter essa proximidade familiar, né? E eu acho que tanto a ginecologia como a oftalmologia, a gente vê, assim, né, acompanha o paciente de uma forma linear. Então, a gente pega desde criança, né, a gente faz teste do olhinho, às vezes volta já para fazer a consulta quando criança, depois vem para uma refração, depois quer fazer a cirurgia para não usar mais óculos, né, mais idoso já faz uma catarata, né, então assim, a gente vai acompanhando. Eu acho que a ginecologia é muito assim. Eu acho que você fez o parto e hoje em dia acompanha se for meninas, isso. E faz o parto delas também. Né? Existe essa possibilidade. Ô Marina, e no dia a dia do consultório, os pacientes vêm com queixas oculares? Olha, você sabe que é engraçado, né? Muitas vezes eu acho que elas não têm essa percepção dessa possibilidade, né? Assim, enfim, desse olhar, dessa interferência também por esse lado. As grávidas, né, assim, por exemplo, são pacientes, as gestantes são pacientes que com essa possibilidade, né, carregam muito essas queixas oculares, como, por exemplo, o olho seco, como, enfim, a sensação de ardência, lacrimejamento. As alterações, né, da própria gravidez, exato, né, exato. Mas, assim, às vezes você acha que é algo, não acredita ser algo patológico, algo da gestação, né? Você não faz essa linha. Atenta. Você não faz essa linha, né? Essa conexão. Mas tem sim. Mas no dia a dia reclama. E as menopausadas também, né? As mulheres menopausadas são outras pacientes que o ressecamento da pele, no olho, vaginal, né? São pacientes que sofrem bastante. Eu acredito que como a gestação está ali embebida de outras emoções, né? Assim,
outros sentimentos, é menos difícil, né, para elas ocular, enfrentarem as queixas, como um geral. Mas eu acredito que as mulheres menopausadas, né, como elas se encontram, assim, principalmente num momento difícil, né, essa transição, né, essa percepção do envelhecer não é fácil para todo mundo, né? E aí eu acho que elas enfrentam com mais dificuldade, exatamente. Como a gravidez está no momento, né? Que você está entusiasmado, né? Tá todo mundo muito animado, feliz, com a criança. Das vezes. Na menopausa, a mulher enfrenta vários preconceitos, né? Então, a flor da pele, né? Na gestação. Então, assim, você se acha muito bonito, o cabelo fica bonito, as unhas ficam fortes. Tá todo mundo lhe dando atenção, né? Tá todo mundo lhe dando atenção, de uma certa forma. Exatamente. Mas as mulheres menopausadas, eu acho que elas estão ali num limbo difícil, assim, de atravessar. E às vezes não tem uma conexão, elas acham que não tem conexão entre a menopausa e o olho seco, chega relatando lacrimejamento, mas como meu olho tá seco se tá lacrimejando? Eu acho também que às vezes talvez elas encontrem também a carência da conversa com o médico, né? Sim. É difícil a gente, assim, achar, né, aquela pessoa que a gente se identifique e vá ter uma conversa. Às vezes ela tá muito rápido, né? Ela resolve o sintoma, né? Faz tchau, né? Aquela demora, né? Aquela é difícil. É como se, tá envelhecendo, é assim mesmo, né? Exatamente. E você sabe que tem um dado do IBGE que mostra que as mulheres vivem em média 7 anos a mais do que os homens, né? Então, assim, isso é um fator que contribui muito, para elas viverem mais do que os homens, é se cuidar mais, né? Então a gente percebe que as mulheres, elas realmente vai mais para o médico, procura mais assistência médica. Você nota que as mulheres... Você só trabalha com mulheres, nota que tem mais mulheres no consultório. Definitivamente. Eu acho que os homens. Eu acho que, vamos dizer assim, de 10, 7 devem ser mulheres. E acho que não são... Por exemplo, se quando é o homem é porque a mulher mandou. É porque a mulher... eu vim por quê? Porque a minha mulher mandou, eu vim, doutora. Então, quando é homem, já vai nas últimas, né? Tipo assim, alguma coisa aconteceu. Algumas até relatam assim, era pra eu vir com meu marido, mas ele não conseguiu vir. Então, eu vim no lugar dele. Então, assim, eu acho que... Não vou perder a consulta. Não vou perder a consulta, E as mulheres parece que são mais abertas, né? A conversa, mas enfim. É verdade. Eu acho que é bem interessante essa parte da comunicação. É interessante, é importante, né? A gente se comunicar. Para realmente levar mais informações aos pacientes e eles sentirem a liberdade de conversar sobre o que eles quiserem, né? E, mais uma vez, a medicina integrativa, ela traz essa... Quer dizer, como a internet é um lugar muito, né, assim, já bem explorado e as pessoas têm acesso e todo mundo tem esse conhecimento sobre a medicina integrativa, e a medicina integrativa exige isso, né, exige essa conversa, exige esse leque de conexões, né, entre os sistemas. E aí o pessoal tem muito acesso, né, a essa informação. Aí pede. Né? Sim, com certeza. E o problema em relação, né, as mulheres viverem mais do que os homens, que tem problemas oculares especificamente, que está associado a isso, né? Se ela envelhece mais, então vai ter problemas da idade, né? E um dos problemas que a gente pode falar aqui é da catarata. Então, assim, a catarata, né? Lógico que a catarata, ela pode ser antecipada por algumas situações, né? Diabetes, por exemplo, pode antecipar. Você usar muito corticoide, né? Pode antecipar. Mas, no geral, e a maioria, a catarata é senil. Minha mãe acabou de ser operada. Foi? 70 anos. Viveu... Você vai ter catarata, vai ter não isso. adianta, né? Então, a catarata senil, ela vai acontecer, né? Você vai precisar operar em algum momento. E se as mulheres vivem mais, né, Rafa? Então... vai ter catarata, essa né? necessidade vai bater na porta. Isso, eu vou até abrir nosso olhinho aqui, que ele tem que estar presente, né? Que a gente fala que a catarata, ela tá aqui no cristalino. Como é assim? Diz como é que trata essa catarata, Rafa? Das mulheres. Como é que faz para tratar essa cirurgia de catarata? Então, a gente nasce, né, com esse cristal dentro do olho, que é transparente, né? Exatamente como Camila está mostrando. Mas com o tempo, com a idade, com a experiência, né, com o amadurecimento, e principalmente por a gente morar num país em que tem muito sol, e isso é um dos fatores de risco para avançar também, né, a catarata, então vai causando uma opacidade nesse cristalino. Sim, deixa de ser transparente. Eu falo muito associação em relação à janela, um vidro, né, de uma janela.
um vidro transparente que você consegue ver através dele. Mas se esse vidro ficar sujo, né, ficar opaco, que no caso, simulando um cristalino, você não vai conseguir ver através dele, né? Sim, certíssimo. E não tem nada que limpe, não tem colírio, não tem comprimido, nada que vá limpar esse cristalino. Sim, né? não tem nada que vá. E às vezes vai criando assim aquele azul do céu, não é mais tão azul. O verde não é tão mais verde. Às vezes você consegue ver, mas você não tem uma qualidade visual ruim. Então, quando a gente faz a cirurgia, que dá tudo certo, então a gente tira esse cristalino que tá amarelado e coloca uma lente, isso, artificial, transparente. E quando abre o olho é só felicidade. O verde ficou mais verde, o azul ficou mais azul, os defeitos do marido aparecem. E aí a minha mãe, ela disse o seguinte, quando ela operou catarata. Quando operou os 2 olhos, ela disse, agora eu vou atrás do plástico, eu quero botar meus botox. Porque não via minhas rugas. Então tá certo. Mas você vê que essa questão da catarata, né? A gente sabe que só a cirurgia vai resolver. Mas recentemente agora uma amiga minha disse, Camila, minha mãe foi diagnosticada com catarata. O médico passou a cirurgia, mas ela viu na internet que uma vizinha tá usando um colírio, sabe, que você pinga e tá se dando muito bem. A catarata dela tá melhorando. Ela disse, não funciona. Não funciona. Inclusive, eu mandei, foi proibido pela Anvisa. Sabe? Mandei na hora para ela, não pode usar. Não tem nada que vá melhorar essa catarata, a não ser a cirurgia. Né? Agora, tem coisas que a gente pode fazer, por exemplo, para tentar retardar um pouquinho, né? Aqui a gente mora num país tropical, então é o sol para cada um, né? Aqui é muito sol. Então, usar óculos com filtro V, né? Já protege mais o cristalino dessa incidência dos raios, né? A alimentação, você tentar incorporar na sua dieta alimentos antioxidantes, porque esse cristalino, ele vai sofrer o estresse oxidativo, né? Então vai opacificar mais rápido. Então, se você incorporar na sua alimentação alimentos antioxidantes, então vai retardar. Isso é a beleza da medicina integrativa. Tem tudo a ver, né? Exato. Você fazer atividade física, por exemplo, né? Melhorar a qualidade de vida. Então, tudo isso faz retardar não só a catarata, como outras doenças também. Exatamente. Né? Tem uma mudança hormonal muito grande, né? Através de alimentação e exercício físico. Aí puxa muito para meu lado, né? Assim, eu convivo muito com mulheres que sofrem desses desequilíbrios hormonais, né? Hoje a gente tem essa pandemia de predominância estrogênica, né, de deficiência de progesterona, de resistência insulínica, né? Sim. Quem é a mulher, assim, que em geral não vai sofrer disso, né, até os seus 50, enfim, até os seus 60 anos, até a menopausa, né? Então, é isso, né? Esse engordar, esse sedentarismo, essa alimentação inflamatória, além das doenças crônicas que eu acabo tratando, né, como ovários policísticos, endometriose, adenomiose, trazem esses outros malefícios, né? Coração, olho, enfim, cérebro. E nós tivemos um episódio aqui sobre justamente os alimentos bons para a visão, né? Isso. Meu nutricionista, né? Tava outro colega retinólogo aqui também. E foi muito bom, né? Que você abre, muito bom. Você vê que, poxa, no dia a dia você pode fazer mais, entendeu? Não precisa esperar a catarata estar lá para operar, né? Por exemplo, né? Alguma doença ocular. Você pode fazer alguma coisa agora, né? A gente agora que não tem nada, né? Que vai ter, pode você tentar melhorar a sua qualidade de vida, né? Sim. A gente falar assim parece ser muito fácil, mas eu sei que não é, né? Não é, até porque, tipo, eu quero fazer academia e até hoje, né? Uma missão, 1 ano e todo, né? Se eu vou. Mas assim, eu acho que a gente tem que se colocar como prioridade, né? Eu acho que tudo quando você faz com prioridade, você arruma um tempinho. Sim. Né? Puxando o gancho para o meu lado, aí entra, assim, esse apelo, né? Nós hoje, alguns médicos, né, que trabalham nessa linha, nós apelamos às mulheres que, por exemplo, olhem e deem valor aos seus ciclos menstruais, né? Quantas de nós escutou ou aprendeu que o ciclo menstrual é importante? Por que eu estou falando disso? Porque, a princípio, você não vai perceber tanto a qualidade de sua saúde, por exemplo, se você não dá valor ao seu grande marcador ciclo menstrual. Entende? Se você não tem ciclo menstrual, muitas coisas passam despercebidas, porque você consegue perceber sua saúde muito através da qualidade. Mas é verdade, quando eu estava na época de vestibular, né, que é um momento bem atribulado, a gente fica muito ansioso, né? Assim, meu ciclo menstrual realmente atrasava. Então, assim, era
alguma coisa da cabeça E não só ele vir ou não vir. Mas, assim, o fato de você... como é esse sangramento, né? Esse sangramento é vermelho vivo, ele é isso aí eu escuro. nunca tinha me eu achei só que ele tem em relação não. a período. Você tem borra de café antes ou depois das suas menstruações? Quantos dias de borra? Você tem coágulos, né? Você tem muco cervical? Como é a qualidade desse seu muco cervical, né? Tudo isso, quantos dias de fase lútea você tem, né? Sua fase lútea é curta, então isso para mim já me diz alguma coisa, tem entende? Tem que se conhecer bem, né? Então você saber identificar. Pois é, então a gente dá valor muito, por exemplo, a esse tipo de medicina, né? A pessoas que tragam essa importância para a sua avaliação, né? Você passa anos tomando anticoncepcional, às vezes você passa anos usando DIU, e sem esse conhecimento, né? E aí passa muita coisa despercebida. Quando você começa a tomar antioxidantes, quando você começa a cuidar da tua insulina, aí você começa a perceber menos TPM, aí você começa a perceber o sanguinho mais vermelho, você vê a mágica acontecendo, sabe? Poxa, você vê que... Assim, né? A minha impressão nesse mundo que a gente vive tão conturbado, tudo tão rápido, eu acho que você menstruar, a mulher faz, que saco, tô menstruada. Pois é. Ai, que saco, né? Tô com... cólica. Se eu pudesse, eu não menstruar, vai tomar aquele concepcional que é direto. Mas a menstruação é muito individualizada, né? Cada um realmente tem o seu jeitinho. Mas e aquela pergunta, assim, na verdade, não é nenhuma pergunta, é um ditado que o pessoal fala, quando existem muitas mulheres trabalhando no mesmo recinto, todas menstruam no mesmo período, isso é verdade? Olha, acontece, assim, existem, vamos dizer assim, existem trabalhos que falam sobre isso, né, sobre essa homogeneidade quando você convive com muitas mulheres. Uma ligação, né? Isso, você acaba vendo essa possibilidade de ter esse sincronismo entre os ciclos. Entre os ciclos, interessantíssimo. Interessante. Mas falando um pouquinho, agora você puxou para o seu, eu vou puxar para o meu. Você falou um pouquinho sobre as vitaminas antioxidantes. Sim. E Camila falou um pouquinho sobre os alimentos antioxidantes, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade. Que é outro ponto que se você vive mais, se as mulheres vivem mais, tem mais chance de catarata e DMRI, né? Exatamente. Então, Rafa, você domina aí a retina, nos contos, enfim. Olha o olhinho aqui, ó. Pra mostrar, mostra tudo. Todo mundo vai ter, Rafa, DMRI, como é? Você envelheceu, vai ter? Nem todo mundo vai ter a DMRI, né? Que é a degeneração da mácula. E a mácula é a região central da visão, né? Que ela tá bem próximo aqui ao nervo, que é onde... A retina é essa partezinha aqui de dentro do olho, esse tapetinho laranja, né? Isso. Que a tapeta todo o olho, que é muito importante para a nossa visão. E a mácula é o centro da visão, exatamente, que é onde o raio entra aqui, no raio do sol, entra aqui, a luz reto e bate lá na retina. E através da retina que vai fazer a formação da imagem. Quando há uma degeneração, né, um envelhecimento da retina, então às vezes podem formar imagens mal focadas, tá? Que é como se você estivesse vendo num espelho liso, massa. Agora, quando esse espelho está arriscado, você não consegue se ver da mesma forma. Então, a degeneração de mácula é mais ou menos isso. Você vai começando a ver as imagens um pouco mais distorcidas, uns pontos pretos. E aí é onde entra o que eu iria falar sobre a medicação antioxidante. Que não é que ela vai parar a doença, mas ela vai deixar que aconteça de uma forma mais lenta. Retardar, né? E retarde a sua progressão, exatamente. Então, a alimentação, exercício físico e as vitaminas antioxidantes são de extrema importância para haver esse controle de metabolismo, não só no corpo, mas também no olho, né? Que é uma... E quando como é que você faz o diagnóstico de DMRI num paciente que vem, geralmente é um perfil mais idoso, né? Como é que você faz o diagnóstico de DMRI? DMRI, geralmente a gente liga com alguns fatores de risco. A pele um pouquinho mais branquinha, para aquele senhorzinho com idade mais avançada, com a pelezinha clarinha. Geralmente são mais mulheres. Às vezes pode ter relação também com o cigarro, o tabagismo conta muito nesse fator. E eles vêm com certas queixas que às vezes até se confundem com a própria catarata. Visão baixa, turva.
E aí, quando a gente vai ver que não consegue melhorar nem colocando o óculos, e aí a gente, quando faz o exame da fundoscopia, né, o exame do fundo do olho, a gente consegue enxergar algumas alterações nesse centro da visão. E aí é onde a gente consegue fazer o diagnóstico. E aí, alguns pacientes, eles têm indicação de usar já a vitamina. Porque tem a DMRI, tem, assim, você pode graduar. Tem umas que são mais leves, outras mais graves, né? Vai depender muito do tratamento, do estágio que ela tá. Então, se ela estiver no estágio inicial, a gente pode, às vezes, só acompanhar. Também é uma sugestão, dependendo muito de como essa mulher leva a vida. Outro pode ser as vitaminas e outro pode ser algumas injeções que a gente precise fazer dentro do olho para reduzir um inchaçozinho da retina. E aí a gente precisa fazer o acompanhamento. Olha, puxando, né, sempre para essa mulher mais numa idade avançando, a gente brinca dizendo que existe uma suplementação bem básica, sabe, assim, de que todas nós vamos precisar, né? A coenzima Q10, por exemplo, nós vamos eliminando mais, né, conforme a idade vai avançando, e é muito difícil você conseguir a partir da sua alimentação, enfim, suprir essa necessidade, né? E é um excelente antioxidante. Magnésio, né, também é uma coisa bem básica, zinco, ômega 3, né? São coisas que acredito que, inclusive, então, vai beneficiar, né? Essa parte de vocês, né? Com certeza. Então, minhas mulheres vão chegar lá bem, viu? Ninguém vai ter catarata, nem DMRI. Tá vai demorar. Vai demorar. Ô, Rafa, falando de suplementos, como a gente falou, né? Marina falou aqui, você na alimentação, às vezes você não consegue chegar naquele nível que é para poder retardar, né? Então, a gente tem suplementos no oftalmo, né? E o que é que vem nesses suplementos? Tem algumas marcas específicas, sem falar de marcas, né? O que é que tem dentro desse suplemento? Existem combinações variadas e diferentes, né? Mas o que a gente pode fazer dentro dessas medicações, tentar chegar ao mais próximo do que o organismo produzia antes dos 60 anos, né? Existem várias opções de marcas no mercado. Mas, enfim, a zeaxantina, que é o que a gente chama, são o ômega 3, zinco, potássio, sódio. É uma mistura de elementos que a gente faz para tentar reduzir a progressão da doença. E também lembrar que esses suplementos vêm de farmácia, mas eles não são tomados iguais, né? Assim, dependendo de cada marca, ou se toma uma vez ao dia, 2 vezes ao dia. Então, tem que procurar, né, Rafa, um oftalmologista. É muito interessante. Até para indicar, né? Você não pode chegar e comprar e sair tomando. Né? Às vezes a gente vai na farmácia e quando a gente termina de comprar qualquer outro medicamento, a gente comprar uma dipirona e aí oferece. Vocês estão pensando em alguma vitamina? A, B, C, enfim. Às vezes não sabe nem para que serve aquela vitamina, né? Então a gente, até para tomar uma vitamina, precisa de uma orientação médica, mesmo que não precise de uma prescrição carimbada e retida na farmácia. Mas a gente precisa de uma orientação médica. Toda vitamina você compra sem receita, né? Chega lá e compra. E também é perigoso você, né, ter uma hipervitaminose, por exemplo. Exatamente. Então, né? Tem que existem muitas interações, né? Assim, que atrapalham as absorções, né? Isso, então, assim, tem muitas vitaminas que você já usa, para outras patologias, exato, né? Interage de uma forma negativa. Exatamente. Eu já peguei paciente de estar fazendo vitamina D, por quê? Porque eu acho que eu estava precisando, e fazia. Quando eu fui ver o resultado da vitamina D, estava tendo alterações oculares, quando foi ver o resultado da vitamina D, lá em cima. Então a gente teve que fazer uma parceria com o endócrino para ver como é que fazia para reduzir essa vitamina D. Né? E vitamina D é tipo assim, toma vitamina D, né? Todo mundo não sei toma vitamina D. Não sei, mas é boa, toma um pouquinho. Exatamente, tem que ter cuidado, né? Porque tudo em excesso faz mal. Até água faz mal em excesso, né? Em excesso. Aqui tem água, viu? O Rafa perguntou o que é que tem nessas canecas, o mistério. O mistério das canecas. Depois vamos fazer um questionamento, o que é que tem dentro da caneca. Não, mas é verdade, tudo em excesso, assim, né? Se for mal também não comprem, por favor, vitaminas de A a Z. Não serve. Não comprem, que assim é gasto de Exatamente. Porque cada marca vai ter a sua quantidade específica de vitamina. Então, cada pessoa... Não, mas tem uma marca vitamina de A a Z, não é? Não, justo. Mas assim, é só para dizer que realmente não corresponde à realidade de cada um, né? Assim, a princípio, cada um vai ter uma necessidade. E realmente você comprar aquela que tem 7 miligramas de zinco. Quer dizer, eu não sei quanto é que tá o seu zinco, né? Eu não sei quanto é que você precisa. Engraçado, eu tenho meus tios, né, que já estão mais velhos. Ele, passa uma vitamina boa pro meu olho. Aí queria comprar essa dá pra DMRI, eu disse,
tem DMR, bora organizar aqui, né? Vamos fazer uma consulta, eu ver a necessidade, pode ser que precise, né? A gente tem também vitaminas para melhorar quem tem sintoma de olho seco, né? Com, assim, vitaminas mais com ômega 3, né? Sim. Então, ômega 3 ali para dar aquele suporte, né? Na melhora da lágrima, melhora da superfície ocular. Mas não é para todo mundo, né? Não é porque eu tô afim que eu vou tomar uma vitamina. Tem que ter indicação, passar por uma consulta. Né? Isso é muito importante. O marido, a gente falando assim que a mulher, né, tá envelhecendo mais tarde, vive mais. Você nota no seu consultório o aumento dessa faixa etária de mulheres mais maduras. Eu não ia... Obrigada. Ela tá não, mas... se fosse... mas 40 pessoas, gente. Não, mas tem sim, mas né? Notou essa procura. Tem sim. E não só, por exemplo, né, nessa perspectiva de vocês, da profissão de vocês, que é importante, mas, por exemplo, né, também para gestar, né, às vezes as mulheres demoram, né, e aí chegam também nessa fase ainda, né, com esse desejo de gestação, por exemplo. Então tem sim, muitas mulheres. A boa notícia, né, sempre é que existe uma possibilidade de suplementação na parte hormonal, né? Você fazer a reposição hormonal hoje com hormônios naturais, enfim, isomoleculares, né? É uma realidade bem mais próxima, né, assim, da maioria das mulheres. Claro que sempre a gente fica sempre passeando também na questão de custos, né? A gente tem que adaptar ali a realidade de cada paciente, mas já existe uma boa possibilidade, por exemplo, né, na reposição hormonal bioidêntica, né, como a gente fala, e isso abre, né, uma luz assim para a vida das mulheres, né, para que elas possam respirar, né, até para ir malhar, a mulher precisa de, né, quer dizer, isso influencia muito, né, as mulheres com testosteronas baixíssimas. Inicialmente o estrogênio reduz a libido também. Isso, né, exato. Inicialmente o estrogênio pode dar um pico, assim, lógico, mais próximo da menopausa, mas vai cair, né? Então a queda, a progesterona caindo, muitas mulheres ansiosas, né? Muitas mulheres depressivas, enfim, dormindo mal. Então hoje tem como dar um respiro, né, para essas mulheres, para elas viverem um pouco melhor. Essa questão de gravidez, né, que a gente sempre escuta que mulher tem data de validade se quiser ser mãe, né? O homem, ele consegue reproduzir aí mais tempo. Tempão aí de vida útil, a mulher não tem. E realmente a gente vê assim, fisiologicamente. Existe. Tem uma perda da reserva ovariana. Exato, existe. E o estresse oxidativo, né, tá super envolvido nisso, né? A gente tá muito exposto, né, a todas essas realidades. Em termos, como eu estava dizendo, né, quando eu cheguei, esse trabalho, né, que fala dos disruptores endócrinos, inclusive é uma pauta muito interessante para você falar com o endocrinologista, né, quando você tiver com o endocrinologista aqui. Então, esses disruptores endócrinos, desde a puberdade, né, desde ali da menarca até essas mulheres menopausadas, enfim, vai ter essa influência, né, e quantos disruptores nós não temos, né? Você fica até louco, assim, pensando sobre isso, porque realmente faz muito a diferença no metabolismo do açúcar, na questão do olho, porque nós temos receptores hormonais, né, no olho também, então no olho, no metabolismo do açúcar, no cérebro, enfim. E aí a gente tem que procurar realmente viver essa vida mais natural, mais saudável para... Eu acho que a tendência é você, assim, né, voltar, né, pra como era antes. Exatamente. Você dá valor a essas coisas mais simples, né, da terra. Aquela comida que saudável, comida que você colhe, que planta e colhe. Exato. Essa ideia, assim, de você voltar uma vida mais... Muita gente voltando pro interior, por exemplo, saindo das capitais. Eu acho que tudo tá relacionado, né? Com certeza. A alimentação tá totalmente relacionada a tudo, né? Não, tudo. Eu digo sempre que nutrição é a profissão do futuro, porque, né, assim, você sabendo se utilizar, né, do presente já, né? Exato. Porque... Mas é uma super necessidade, né? Assim, o nutricionista, ele faz muita diferença nas nossas vidas como mulheres, né? Assim, falando da minha parte. Mas com certeza. Em relação a essas mudanças hormonais, a gente já começou a falar aqui da gravidez, né? Que traz muitas repercussões oculares. Mas antes de a gente falar quais são as repercussões, eu quero que você diga o que acontece na gravidez. O que muda? A gente aqui que não tá grávida e Rafa que tá grávida. Eu não tenho meio participando. Somos em 4. Somos em 4. O que é que acontece na mudança de uma mulher que não está grávida e uma mulher que está grávida?
O que é que muda de hormônio assim? Eu sei que é muito complexo, mas você vai fazer Não, assim, a princípio porque muda muito, né? Mas, por exemplo, né, nós temos que ter, e isso é até um problema, né? Até hoje é tido como quase uma patologia, vamos dizer assim, como nós temos cada vez mais doenças relacionadas à deficiência de progesterona, né? Não é uma realidade, por exemplo, da nossa medicina mais usual ou da ginecologia obstetrícia mais usual, por exemplo, ter o costume de dosar progesterona nas pacientes, né? Claro que eu não estou dizendo que tem que dosar de todas, mas, quer dizer, na minha realidade, por exemplo, onde eu atendo e acabo convivendo com muitas pacientes de ovários policísticos, por exemplo, Sim. de endometriose, que são patologias que cursam, né, com a deficiência de progesterona, ou não só essas doenças, mas pessoas que estão gordinhas ali, que já engravidam, né, com um peso um pouquinho, um percentual de gordura mais alto, enfim, isso também traz essa possibilidade, né? Então, por exemplo, eu vejo, às vezes, muitas grávidas no início da sua gestação com deficiência de progesterona, que na verdade seria o contrário, né? Nós temos aí um pico, um boom de progesterona aí nessa mulher, produzido pelo corpo lúteo, né? Mas, enfim, hoje nós temos essa tendência à deficiência da progesterona e, com isso, abortamentos, né? Com isso, a possibilidade de você ter, né? Até a tendência, por exemplo, a pré-eclâmpsia pode estar ligado às questões da progesterona, por exemplo. Então, por isso que se tornou um hormônio muito importante, né? Para a gente avaliar. E aí, como eu tenho muitas gestantes nesse caminho, eu acabo dosando muito a progesterona, né? Você incorporou na sua rotina, eu né? incorporei na minha rotina. O ideal ela tá alta. O ideal ela tá alta, exatamente. Alto, cada fase da gestação, né? Cada fase da gestação vai ter um ideal, né? A gente vai ter um marcador aí para cada trimestre, mas o ideal é que inicialmente ela esteja mais alta. E essas mudanças hormonais na gravidez, elas vão causar repercussões no olho, né? E uma que a gente pode falar aqui é a redução da pressão intraocular. Então, ocorre um aumento do escoamento, né, desse humor aquoso, e a pressão intraocular acaba caindo também. E a gente fala muito, assim, estou falando em relação a gestantes com glaucoma, né? Que o glaucoma tende a diminuir essa pressão. Você tem gestante com glaucoma? Não pergunto. Não que eu tenha esteja me recordando, assim. E às vezes, assim, a pressão cai, e dependendo do trimestre, né, do período da gestação, a medicação que ela está usando antipertensiva tem que trocar. Né? Então, temos especialistas em glaucoma que conseguem fazer esse manejo. Né? Então, tá usando um que não pode afetar o bebê, então já troca esse colírio. Você tem experiência, Rafa, já pegou gestantes com glaucoma? A gente tem, né, gestantes com glaucoma, que a gente precisa realmente fazer a troca do hipotensor, né, ocular. E vai depender também do trimestre que ela tá, se é no primeiro, segundo, terceiro, enfim. Mas também outra alteração que a gente pode chamar muita atenção é a ametropia, né? A hipermetropia, miopia, astigmatismo. Geralmente a gente não dilata, né? As mulheres gestantes, então até o uso de lente é difícil, né? Por vocês gestantes é mais complicado. Muda tudo, né? A lubrificação ocular muda. Então, a gente geralmente não dilata esses pacientes, porque a medicação corre sim o risco, né? De passar para o bebê, apesar de ser muito, muito baixo. Então, a gente tem que dosar sempre o risco-benefício, né? Nesse caso. Mas o grau que a gente passa para a gestante não é o grau definitivo. Eu costumo dizer assim, compre aquele óculos mais simples, porque vai vir o puerpério, e depois do puerpério que vai dar um estabilizado hormonal, né? Pra gente depois conseguir fazer o grau dessa paciente. Até porque, assim, a questão hormonal, né? A progesterona, o estrógeno, tudo isso que acontece, essas mudanças que acontecem na gravidez, afeta tanto o aumento, o escoamento desse humor aquoso, diminuindo a pressão, e também afeta a córnea, né? Que a córnea é essa regiãozinha aqui da frente, ó, né? Que é essa curva. Então, o que é que vai acontecer com essa córnea na gestante? Ela vai aumentar a curvatura, então ela fica um pouco mais curva, ela aumenta a espessura. Exato. Na gestação, a gente tem uma retenção líquida, não é? Normalmente, né? A gente fica com essa retenção. Na córnea também, então ela fica mais espessa, fica mais curva, reduz a sensibilidade dessa córnea. Então, gestantes que, por exemplo, né, usam lente de contato, fica um pouco... fotofobia, que muda a curvatura, né?
Então, diminuir a sensibilidade, gestantes que usam lente de contato vem trazendo essa questão de intolerância, o olho mais seco, né? E justamente por aumentar a espessura e a curvatura é que vai ter essa mudança de ametropia. Geralmente, elas miopizam mais, né? Então, realmente, assim, é um período que não é para trocar de grau, né? Não é para investir em óculos caros. Mas eu já recebi gestantes que, doutora, meu óculos quebrou, tô desesperada. Tipo assim, ó, a gente tenta comparar com óculos antigos, sabe? Uma receitinha antiga, né? Para não dilatar. E se, em último caso, se precisar, né? A gente dilata. Depende muito do motivo, né? Da queixa. Muito do motivo. Do que você tá querendo. Por exemplo, paciente que vem com diabetes de longa data. Diabetes tipo 1, teve diabetes criança e quando gestante que pode exacerbar, né? Ainda mais. Então, a gente precisa, sim, dilatar essas pacientes. O risco-benefício é dosado, mas o benefício supera. Então, principalmente no terceiro trimestre, ali, a gente precisa avaliar como está a retinopatia diabética, né? A diabetes do fundo do olho pode progredir. Outro fator também que é interessante a gente dilatar, quando a paciente é alta míope, tá? Porque aí existem degenerações com fragilidade, né? Relacionadas ao olho. Então, nesse momento do parto, pós-parto, vai existir muito aumento da pressão intraocular, né? Por forças mecânicas mesmo. Então, é interessante em alguns casos, por exemplo, como eixos retinopatia diabética, hipertensiva, alta míope, a gente fazer esses cuidados maiores, que realmente é importante dilatar. Agora, assim, a gestante, né? Inclusive, voltando a essa parte de córnea, essa mudança que acontece, tem gestantes que querem, por exemplo, fazer uma cirurgia refrativa, operar. Né? Então, não é o momento, né? Vamos esperar, né? Até depois do puerpério, a amamentação, né? Espera, sabe? Bora esperar estabilizar. Até pela acomodação hormonal, né? Isso. A acomodação dá uma alterada também. Então, bora esperar o grau ficar como era antes, né? Voltar a ter essa estabilidade para a gente pensar em fazer algum procedimento. Né? Alguma gestante veio com essa queixa, posso operar, posso fazer cirurgia? Tem, sim. Não só do olho, né? Mas enfim, tem outras necessidades até estéticas, vamos dizer assim, né? Mas realmente, até porque a pele, às vezes, né? Você tem aquela tendência a você ficar com algumas lesões, manchas mais escuras, né? Enfim, e realmente não é o momento, né? Você investir ali quando os hormônios ainda não estão estáveis, né? Para que você, na estética, por exemplo. Então, espera. Esperar. Gestação, assim, tem muitas, realmente, essas alterações, né? E uma coisa importante é que eu acho que deve ser importante, né? Assim, que é você orientar o exame de vista antes de a mulher grávida no comecinho logo, pra gente ver se tem alguma alteração, orientar que vai ter essas mudanças, entendeu? Ela fazer o exame como se fosse uma parte do pré-natal, sabe? Do pré-natal. Você explicar, vai ficar um olho um pouquinho mais seco, se usa lente, pode ser que fique intolerante, sabe? Pode ser que tenha o grau, pode ser que seu óculos você ache estranho, né? Que mude um pouquinho. Então é importante ter essa conversa. Né? Era bom uma consulta no comecinho da gestação e uma no finalzinho, assim, se fosse uma paciente sem queixas, né? Mas pelo menos 2 consultas ali no primeiro mês e no último. Então, pra gente fazer um efeito comparativo também de como aquela gestante evoluiu. Acho que é bem criterioso. Até o uso dos lubrificantes são restritos, né? Para gestantes. Não é qualquer lubrificante que a gente de preferência sem conservantes, né? Porque não é só a gestante e o bebê. Né? São dois ali. São duas pessoinhas que vão utilizar a medicação, né? Então, tudo a gente tem que pesar na gestante. E você falou, Rafa, uma coisa muito importante que é em relação às pacientes diabetes, que têm diabetes, né? Mas realmente a gravidez é um fator de risco para piora dessa retinopatia. Há risco de progressão? Isso, assim, a princípio, independente de você ser ou não diabética, né? Vamos pegar a realidade de uma gestante que não é diabética. A gestação, ela traz essa possibilidade do aumento da resistência insulínica, né? Então, isso progride com os trimestres. Então, a sua alimentação, ela realmente tem que mudar para que você possa, hormonalmente, você vai ter uma tendência maior. E aquelas pacientes com SOP, por exemplo, muito mais, né? Aquelas pacientes que têm dificuldade, né, no metabolismo da questão dos picos de insulina, isso aí é uma realidade enquanto gestante, sabe? Então, a gravidez, ela é um fator de risco para você ter mais problemas em relação ao metabolismo dos açúcares e dos carboidratos. E eu falo isso em relação até à própria retinopatia diabética, né? Porque a diabetes, ela afeta a retina. Então, esses vasinhos aqui, né?
são super importantes, eles vão sofrer com essa diabetes. Eles nutrem o olho, né? E aí vão acabar sofrendo com o aumento da glicose. Com certeza. E na minha gestação eu tive diabetes, mas assim, eu não sou diabética, né? Eu tive a diabetes gestacional, né? Mas assim, não é fator de risco para retinopatia diabética, né, Rafa? Assim, para problemas no olho. Geralmente são pacientes que já são diabéticos prévios com mau controle glicêmico, né? Que pode dar alteração no olho, né? Isso na gravidez. Sim, geralmente quando a gente tem uma alteração da retinopatia diabética, são geralmente pacientes mais crônicos, né? Mas não quer dizer que a gestante está livre de ter também alguma alteração, até porque depende muito dos níveis, né, de açúcar no sangue. Então, se uma paciente que descobriu que está gestante, que tem diabetes, mas continua comendo doce, continua comendo açúcar. Essa realidade, né? Assim, às vezes as pessoas acham que ainda tem muito isso, né? Que, não, agora eu tô grávida, vou engordar 20 quilos, né? Assim, eu posso, eu tô comendo por dois. Ainda tem muito isso, né? Então, até esse engordar muito também vai afetar, né? Assim, a questão da pressão alta, da pré-eclâmpsia, né? Tudo isso também está muito envolvido. Assim, nós precisamos de sintomas ligados ao olho, né? Assim, faz parte da nosso screening, né? Assim, para que a gente possa perceber ali até que ponto aquela mulher está com mais risco ou menos risco em relação aos sintomas de pré-eclâmpsia, né? Então, o olho é muito importante para a gente nesse sentido. Mas é isso, ainda as mulheres estão assim, né? Não, posso engordar 20 quilos, né? E isso aí vai gerar, né? Muito risco. Os estudos falam isso, né? Que justamente mulheres que têm mais risco de ter a retinopatia diabética, né, durante a gravidez são pacientes que não têm o controle glicêmico pré-concepção, né? Antes de estar grávida. Então, assim... Eu acho assim, por exemplo, né, insulina de jejum é um marcador que muitas vezes pode ser que na medicina usual não faça parte daquele critério de exames, né, que você pede tudo ali naquela rotina. Mas, por exemplo, para mim que trabalho muito com essa parte e aí o açúcar e o carboidrato são muito importantes para o que eu faço. Por exemplo, a insulina de jejum eu peço muito, né, para as minhas pacientes. E aí eu vejo como está alterado, né, assim. Porque às vezes você tem uma glicemia de jejum normal, né? Você tem ali uma hemoglobina. Hoje os parâmetros estão caindo um pouco, né? De triglicerídeo, quer dizer, antigamente a hemoglobina glicada você tinha uma 5,6 e 5,5 e achava que estava tudo bem, né? Hoje já está mais criterioso. Tá ruim. Você tinha um triglicérido de 130, você estava achando que estava ok, né? Abaixo de 150, mas hoje já está os valores estão mais criteriosos, né? Então, eu vejo muitas insulinas de jejum altas, né? Padrão inflamatório gritando ali para aquela paciente, né? Então, é isso. As grávidas ainda estão engordando um bocadinho. É um distúrbio metabólico, né? Então, você vê colesterol alto, diabetes descontrolado, hipertensão. E também existem outras doenças, né? Que a gente tem que falar... Tá? A toxoplasmose, né? Que a gente pede sempre a cada trimestre, não é isso? Para ver como é que tá, principalmente se for GM negativo, né? Que a gente fica mais preocupado. E a gente pode fazer o meu é GM e GG. Negativo. É mesmo. Aí fica naquela... eu também sou desse jeito, mas... Enfim, mas é uma doença que a gente, às vezes, deu negativo ali e a gente... não tomou o certo cuidado devido, ou enfim, aconteceu algum fator e através do olho a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, em vez de ser do sangue para o olho, é do olho para o sangue que a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Então, é um dos motivos que a gente também precisa estar em acompanhamento. Já tive pacientes assim, que descobriram a toxoplasmose gestantes através do exame do olho. Exatamente. E traz repercussões, né? No pós, dependendo de onde da lesão, né? Da toxo, né? E também no bebê, né? No bebê. Precisa fazer tratamento no bebê, internar. A mãe precisa, então, passar um pouco tempo, né? Um pouco mais de tempo internada. Então, tudo isso a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado nessas doenças infecto-contagiosas, né? Que é muito importante. E em relação à glicemia de jejum que você falou, no dia a dia da retina sempre pede, né, Rafa? A gente vê assim, acho que faz parte dos exames ali, os pacientes diabéticos pede sempre a glicemia de jejum, né, para saber como é que tá esse controle. A gente pega muito retinopatia diabética descompensada, né? Então, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada são minhas melhores amigas. Elas estão andando comigo sempre. Então, a gente tem mais ou menos um norteio de como que está sendo o acompanhamento. E eu digo que também outro grande amigo meu é o endocrinologista. Então, a gente precisa caminhar muito junto. Parceria, né? Parceria. E a retinopatia hipertensiva, a gente precisa de um cardiologista junto, né? Vários pacientes, eu já dei o diagnóstico
diagnóstico não, a prévia, né, uma suposição de diagnóstico de hipertensão arterial pelo através olho, da fundoscopia. Então, vai para o cardiologista, é batata, é realmente a pressão alta. Mas eu medi em casa, a doutora estava boa, né? A gente tem que fazer aquele acompanhamento, ver várias vezes ao dia a pressão para ver realmente o que está acontecendo. Então, ó, pressão alta, né? Diabetes, tudo isso afeta o olho, né? E a gente falando da mulher nas gestantes, pior, então tem que ter um controle mais rigoroso ainda. Inclusive, a gente falando de mudança de grau, se a diabetes estiver alta, pior, assim, dá alteração de grau também, né? Sim. A gente às vezes tem um valor que é 150, né? Se tiver muito acima disso, então a gente, ó, não é nem seguro fazer seu exame de refração. Porque vai fazer um óculos aqui e depois você vai gastar dinheiro. Você vai fazer, não vai usar e não vai gostar. Porque a glicemia cai, altera e dá essa instabilidade, entendeu? Muda o grau que você na hora achava que estava bom. Então, assim, é muito complicado isso, né? Então tem que ter um controle rigoroso, né? Alimentação. Isso, então, né? Alimentação, atividade física, né? Volta aquela que a gente estava conversando, né? Sobre a melhora da qualidade de vida. Exato, a gente não escapa disso. É realmente muito importante. E acho que a recomendação para nossas grávidas diabéticas é isso, é melhorar a alimentação, né? Melhorar, tentar ter mais controle. Eu trabalho muito com nutricionista, né? Assim, eu não só para gestantes, né? Mas, enfim, para todas essas pacientes, eu não tenho como viver sem uma boa nutricionista ou um bom nutricionista voltado para a minha área, né? Então, assim como você é o endócrino, para mim o nutricionista é fundamental. E você também comentou, Marina, sobre a questão da eclâmpsia, que é uma patologia. Pode acontecer a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, né? Isso. Fala um pouquinho assim, a pressão aumenta, como é assim, a repercussão na gravidez? Assim, a princípio, a gente faz esse apanhado desde o início, né? Para a gente mapear, assim, até que ponto essa gestante pode ter esse risco aumentado, a partir já do primeiro trimestre, né? Com o Doppler das uterinas. A gente já vai avaliando se esse Doppler tem resistência, né, e tem essa possibilidade da paciente vir a desenvolver. Mas claro que aquela paciente que já tem ovários policísticos, que já está sobrepeso, que já tem endometriose, ela também é uma paciente que a gente já fica de olho, né? Então, apesar de 12/8 ser aquela pressão que todo mundo acha que, tá normal, né? Mas uma gestante que começa o pré-natal com uma pressão 12/8, tá ruim. A gente já fica de olho nela. A gente já fica de olho nela, porque a princípio a tendência ela vai aumentar, né, essa pressão conforme os trimestres também. E por tudo aquilo, né? Ela tem mais líquido fluindo ali, né? Vai ter o edema, enfim. Então a gente já fica prestando atenção. E aí, dependendo da idade gestacional que essa paciente apresente essa alteração de pressão, a gente vai classificando ela, né? Como hipertensa gestacional ou como hipertensa crônica. E aí faz os exames, né? Os exames de base para pré-eclâmpsia, para ficar monitorando ali qual é o seu basal e aí como é que ela vai evoluindo. Então a gente fica fazendo esse levantamento para ter essa segurança. Acompanha o percentil do bebê, né? Como é que ele vai evoluindo nos percentis. Sim. A gente hoje usa muito, por exemplo, né, creatina para gestante, né? Para trabalhar esse percentil da criança da melhor forma possível. Mas a gente fica acompanhando também Doppler, né, o desenvolvimento dessa placenta, para monitorar, né? E aí, claro, ela pode ter aquele edema generalizado, né? Ela vai ter dores de cabeça, muitas vezes com enjoo, com náuseas, né? E aí ela pode ter escotomas, né? Que é aqueles brilhinhos, né? Em relação justamente a esses distúrbios visuais, né? Isso, ela vai ter aqueles brilhinhos, né? Diplopia às vezes, exato, né? Exatamente. E fotopsia, que é essas que já é, assim, um fator, vocês avaliam como fator de gravidade. Isso, né? Exatamente. Já são que sintomas. vai convulsionar, alguma coisa assim. Exato, exatamente. Já vai virar a possibilidade de eclâmpsia, né? Essas pacientes, geralmente, elas são interrompidas bem antes, né? Assim, não que necessariamente tenha que ser uma cesárea, tá? Ela pode ser induzida, né? Ela pode ter um parto normal, desde que ali ela esteja toda controladinha, né? Então ela pode ter um parto normal, mas mesmo que seja normal, ele vai ser induzido antes do tempo, né? Então, hipertensas gestacionais ali com 37 semanas, a partir disso, né? Hipertensas gestacionais, ela desenvolveu aquela pressão alta a partir das 20 semanas em diante. Então, a partir de 37 semanas, hipertensas crônicas são aquelas pacientes que já começam, né, hipertensas, e aí elas já têm essa tendência, né, já tem o basal delas já é mais acostumado com essa realidade, então elas podem evoluir um pouquinho mais, né, 39 semanas,
enfim, mas elas não vão até as 40, 41 semanas. Tem que interromper antes para tentar... Exato, para diminuir as chances da pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia, quanto mais você vai andando, mais ela pode te pegar. E às vezes o paciente fica com repercussões, assim, na visão, né? Distúrbio, embaçamento, depois. Você já atendeu, Rafa, o paciente pós-parto? A realidade do ISE é essa, né? Assim, a realidade do ISE são muitas pacientes com maternidade de alto risco, né? Isso, elas têm acidentes tromboembólicos mesmo, né? Cerebrais, e aí elas ficam com repercussões. Tem pacientes, por exemplo... Cegueira. Cortical, exatamente. Alguns pacientes pela pré-eclâmpsia ou eclâmpsia franca, ou a síndrome HELP, né? Isso. Esses pacientes mais graves, alguns pacientes evoluem realmente com alteração do nervo óptico bilateral, ou seja, nos 2 olhos. E tem realmente uma baixa de visão significativa, ou até mesmo pode chegar à cegueira. Então, às vezes, a gente precisa estar realmente juntinho desses pacientes. Pois é uma grande escola, né, para essas questões. Sim. Seria para vocês é riquíssimo, né, nesse aspecto, porque a gente pega pacientes assim de todo o estado, né, e muitas vezes até do Pernambuco, né? Às vezes até quando não é referência chega, né? Assim, hoje, claro, se tenta organizar muito essas referências, mas a gente não pode fechar, né? Assim, o ISE não pode fechar as portas para aquela, enfim, mulher que precisa muitas vezes que chega ali na porta, né? Então tem muitas meninas jovens, né, vindas do interior com pré-eclâmpsia, já com comprometimento, sabe? Ali é bem claro essa realidade. Acho que tem mais alguma coisa em relação à gravidez, em relação ao olho. É o que a gente falou, né? Diminuir a pressão, as alterações na córnea, alteração fracional, problemas da diabetes, da hipertensão, da toxo, né? Tudo isso pode dar no olho. Acho que a gente pode resumir em aumento de hidratação, né? Do aumento de fluxo, né? Do humor aquoso, aumento de hidratação no vítreo, né? Que é essa região gelatinosa, que também pode causar as alterações da ametropia. Aumenta a hidratação na córnea, que pode gerar também o grau de miopia, astigmatismo. E o aumento de fluxo sanguíneo, né? Que aí pode gerar também problemas relacionados à retina, à pressão, pode causar retinopatias diabéticas exacerbadas, hipertensivas. Ter cuidado com as questões de doenças infectocontagiosas, algumas doenças infectocontagiosas, como até HIV, as mulheres que têm citomegalovírus, sífilis, podem exacerbar nesse período, então muitas vezes elas podem ter repercussão ocular, então a gente também precisa estar de olho, estar mais de perto com esses pacientes. Mas eu acho que... Então, se tiver alguma mulher... Um apanhado bem amplo. Então, assim, se você não tiver nada, é importante ir para o oftalmo para ficar sabendo dessas mudanças que acontecem. E se você já tiver alguma doença prévia, né, independente do que for, seja sexualmente transmissível, infectocontagiosa, ou crônico como diabetes, hipertensão, aí é que tem que ir mesmo. Exatamente. Né? E todo trimestre. Né? Tem que ser um acompanhamento mais juntinho dessas mulheres. Exatamente, né? Eu acho que é isso mesmo. Vamos pular agora para nossas mulheres da menopausa, né? O contrário, né? E na menopausa, o que é que muda de hormônio? Né? A princípio, a gente vai ter essa queda, né? A progesterona cai. Todos caem, né? Assim, tudo cai. Todos cai. Vão, todo hormônio, né? Todos vão cair. Então, a testosterona vai cair, a progesterona vai cair. Embora nós temos aí, como eu te disse, né? Assim, muitas vezes esse pico de estrogênio, né, como uma tentativa ali do ovário, né, enfim, desses últimos folículos, mas vai cair também, né? Então, nós temos essa queda hormonal e com ela alterações desde neurocognitivas, né, também, porque, né, as mulheres, a memória, a questão dessa lucidez, dessa rapidez, né, enfim, isso elas sentem muito também e é bem cruel, né, eu acho bem cruel, porque são mulheres que não conseguem mais ler como liam, né? Não conseguem mais se concentrar no seu livro, né? Ou enfim, muda, né? Muda muito, é bem cruel nesse sentido. Então aí começam essas necessidades assim para a gente, né? Dessa reposição. Claro que com todo o cuidado, né? A gente brinca dizendo que hormônio não é para quem quer, né? É para quem pode, no sentido de que você também tem que se cuidar, né? Para poder você receber uma boa reposição hormonal e poder desfrutar. Né, você tem que ter bons hábitos, né, de vida. E em relação às repercussões da menopausa no olho, né, eu acho que o olho seco é o que ganha. É o que ganha, É o que ganha. Então, assim, você ser mulher
já ganha um fator de risco para ter ter olho brinde, seco. Brinde, nascer olho seco. Na verdade, a frase padrão, assim, quando chega para mim, é assim, doutora, eu tô toda ressecada. Não só o olho resseca, né? Mucosa, isso. Tudo elas reclamam. A mucosa vaginal, né? Tem aquele ressecamento, tem dor na relação sexual, né? Tem. Então, mais infecções urinárias, mais candidias de repetição. Sim, é um período bem, bem de adaptação. Mas no olho, assim, só é você ser mulher já é um fator de risco significativo para ter o olho seco, a síndrome do olho seco. Então, essas alterações, né, hormonais, né, estrogênio, os androgênios, né? Isso. Eles vão afetar diretamente a glândula lacrimal, por exemplo, né? Então, vai causar uma certa atrofia. Então, reduz aquela quantidade de lágrima, né? Não é aquele olho seco evaporativo, né? Tem associado também, mas também o olho seco por deficiência aquosa mesmo. Então, falta lágrima, resseca mesmo, né? E lembrando que, como eu havia falado, né? É importante que você explique para essa mulher também, tanto gestante como menopausa, que esses disruptores endócrinos, né, eles vão muitas vezes ocupar esses receptores hormonais, né, e não deixando os nossos hormônios se ligarem a eles. Então, às vezes, quando você está com uma paciente muito, que a gente fala assim, que ela está muito, como é que eu posso dizer, contaminada, né, por esses agentes, ela também pode ter esses sintomas mesmo que não esteja na menopausa, por exemplo. Entendi, né? mais jovem, né? É importante dar uma trabalhada nessa limpeza, né, de receptores, para poder você ter uma lucidez melhor, se aquele sintoma pertence ao estilo de vida dela ou é uma patologia, né, de fato, entendeu? E assim, na menopausa, né, além dessas alterações, né, na própria glândula lacrimal, que vai causar essa atrofia, diminuir a quantidade de lágrima mesmo, né? Tem alteração nas glândulas que ficam na base dos cílios, que é a glândula de Meibomius. Então, essa glândula é importante que ela produz realmente lipídio, né? Então, é óleo ali que constitui a nossa lágrima. E isso é importante para manter a lágrima no olho, né? Ela não evaporar rápido, né? Então, se você tem alteração da glândula lacrimal, tem alteração dessas glândulas, né? Assim, consequentemente, tendo filme lacrimal sem qualidade, então vai piorar ainda mais os sintomas de olho seco, né? Então, a gente você recebe muita paciente, Rafa, assim, nessa faixa etária, reclamando de olho seco. Eu sei que você, essa parte de retina, mas tem as mulheres reclamam. Mas é muito comum, né, no consultório, porque a gente faz também o consultório geral, né? Então, às vezes vem paciente com a única queixa meu olho tá seco. Eu tô tentando ler, embaça tudo, mas eu fiz meu óculos semana passada e tava tudo bem. Né? Tá ardendo. Arde, queima, sensação de areia nos olhos. Quem é usuário de lente de contato também, né? Nessa idade sente mais dificuldade no uso. Então, tem que saber o motivo do olho seco, né? Que existem vários tipos de olho seco. E tem que saber qual a medicação ideal para ele, né? Não é qualquer lubrificante, por exemplo. Né? E até mesmo, como você falou previamente, existem casos que a gente precisa adicionar medicação, né? Um ômega 3, ômega 6... para ir melhorando a lubrificação, a oleosidade ocular. E o olho seco, ele tá muito presente, assim, não só nas pacientes com menopausa, com certeza, que é fator de risco, né, por essas questões hormonais, mas, no geral, a gente é muito exposto, né, ar-condicionado, computador, né, poluição, então tudo isso é fator de risco, né? Às vezes você tem alguma doença autoimune, né, já vai dar também, uma coisa simples, que eu vejo muito, assim, por exemplo, na minha prática, as mulheres com colesterol bom, baixo, né? Assim, a qualidade do colesterol para a formação dos nossos hormônios, né? Faz muita diferença também. Então, a princípio, hoje a gente tem, às vezes, uma mulher que ela tem ali uma deficiência hormonal ou uma qualidade, né? De produção hormonal prejudicada devido a um colesterol bom, baixo. Olha a água. Olha. Falo demais. Hora da hidratação, inclusive ocular. E a gente falando em relação a essa questão, né, do olho seco, um fator que está muito presente, né, no nosso dia a dia é a hipermedicalização, né? Então a gente recebe muitas pacientes, né, por exemplo, que usam antidepressivos, né, que usam ansiolíticos, até medicamentos antihistamínicos para alergia, para pressão. Eles vão agir no olho também. Vai causar olho seco. Então, é fator de risco para olho seco, né? Sim. E assim, eu acho que
que muita paciente usa, você comentou, não foi? Sim. Muito antidepressivo, Isso. ansiolíticos. E muitas vezes lembrando também para essas mulheres, né? Às vezes esses sintomas depressivos, eles não são necessariamente um sinal para você usar um antidepressivo, né? Mas para dosar os seus hormônios e descobrir se de repente, e suas vitaminas também, né? E descobrir se de repente você não tem uma carência hormonal e nutricional que esteja te levando a sintomas depressivos, né? Quantas pessoas não estão enganadas, né? Usando a longo prazo, sendo que estão precisando de outras coisas, né? E você às vezes toma um remédio, por exemplo, um antidepressivo, vai dar olho seco e diminui também por exemplo, motilidade intestinal. Sim. Né? Aí você vai tomar um remédio para aumentar, assim, você vai tomando um remédio remédio para curar uma complicação do faz. primeiro remédio. Então, assim, você acaba no final, Exato. tá tomando 10 tipos de medicamento diferentes, Exato. cada um com suas interações. E às vezes era só um hormônio. E às vezes era uma coisa Era que... só um hormônio. Às vezes você se sente fadigada, estressada, cansada. Exato. Aí você vai ver que tá com um desbalanço hormonal assim muito grande. Exato. Você quando dá uma regulada faz, opa, Tô viva. tô viva. Agora eu Não, posso e o que- sair do meu antidepressivo. E o que eu noto muito é que, por exemplo, você tem insônia, né? Então você vai procurar auxílio, já mete ali um medicamento para você dormir, sem você descobrir a causa por trás, que eu acho muito importante, né? Você analisar por quê, né? Por que eu tô assim? Será que é alguma coisa que dá para resolver sem remédio? Exato. Aí você Entendeu? pode ganhar um olho seco, pode Um olho ganhar um seco. glaucoma, né? É. Que tem medicações que causam Isso. aumento da pressão intraocular. Existem Isso, N não. fatores, né? o remédio nunca é um remédio Isolado, né? apenas, Ele vem com um brinde por trás. Então, Exato. Lógico que a gente não vai mandar assim, né? Se o paciente vem com essa queixa de olho seco, toma várias medicações, a gente não vai dizer, ó, pare. Não é assim. lógico. jamais, Não é assim, jamais. né? É. A gente vai tentar ajustar, falar com o especialista, Isso, com o colega, reduzir a dose Sugerir, ou né? trocar assim por outra medicação similar, né, que tente ajudar, né, dependendo se tiver um sintoma muito intenso, prejudicando muito o dia a dia, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa hipermedicalização, sabe? Tudo é remédio, tudo é remédio. Eu acho Isso. que não é bem assim. A gente pode, né? Pode dosar. tentar. Isso. Até os próprios médicos. E já vem Não é. mudando, né? Principalmente nós que temos muito acesso, né? Fácil acesso às Isso. medicações. Então, às vezes, tá ali, me dá um É. remédio, me dá um remédio, dá um É. remédio, né? Então, fica... Assim, acho que isso já vem mudando, né? Por exemplo, para mim, para minha área, o anticoncepcional sempre foi uma coisa muito presente, né? Não, Assim. já tudo já vai procurar pra exato. tomar anticoncepcional. Exatamente. Mas aí, graças a Deus, assim, já vem mudando muito essa realidade, né? Você já Então, tá enfim, a saúde tá vindo, estão vendo sobre outros olhares. Né? E outra coisa também em relação, né? A gente falou da menopausa, que dá olho seco, né? A questão das mulheres que usam muito maquiagem, né? Então a gente quer tentar melhorar a autoestima, né? Por vaidade. Sim. Então acaba usando muito maquiagem. Sim. Só que usar muito maquiagem também traz repercussões no olho, Sim. né? Então assim, os produtos, né? O pigmento, às vezes de sombra, de rímel, Isso. ele vai acumulando, né? Até no canal lacrimal, acumula na Isso. própria superfície E até ocular. o tipo, né, de maquiagem que você tá usando. Isso, na contaminantes. conjuntiva, da alergia, isso, você fala em relação a mercúrio, Isso, esse chumbo. E tem alguns que vêm, né, já com o problema da maquiagem, das repercussões que usa no dia a dia. E faz, mas eu usei o demaquilante, né? Eu tirei a maquiagem, por que então que eu continuo? Porque o demaquilante é um produto, né? E às vezes esquece de tirar o produto do produto. Então a gente indica shampoozinho neutro infantil para tirar. Depois que usar o demaquilante, depois que usar aquela água micelar, vai ter que ainda tirar o produto que tava... Produto específico para o olho, né? Que a gente Isso, tem, aí a gente alguns tem- no mercado. Tem o Isso. shampoozinho neutro infantil, que é interessante o uso, né? Passar nos cílios e tal. Sabonetes glicerinados. Os sabonetes glicerinados, né? Que não tem... Que vai cair... Às vezes cai um pouquinho no olho, arde, mas muito pouco. E tem alguns produtos também específicos, né? Mais específicos Próprio para a que... região do olho. de várias marcas que a gente também pode utilizar para combater. E por ter essa desregularização hormonal, existem uns problemas relacionados à própria glândula, né? Que aí a gente vai ter que fazer o tratamento também com lubrificante, a higienização, né? Dos Isso. cílios, Até das porque as pálpebras. mulheres geralmente, né, têm a mania de botar a maquiagem nessa linha d'água, né? Que ali Exatamente. fica as glândulas. Então você obstrui, entendeu? Então, com certeza, uma lágrima
não vai ser a mesma lágrima, a qualidade vai ser diferente. Então, dá sintoma de olho seco, sabe? E dá alergia mesmo. Os Então, cílios assim, postiços, né? Que usa aquela e aquelas cola, extensões, que assim, extensões, aquilo ali imensas, né? Que você pisca e já vai. Oftalmologistas devem Muito. morrer, né? Não, sabe o que eu escutei? Eu fazendo as unhas, né? Postiços. Que quem faz a extensão não pode limpar os cílios. Tem noção? É proibido limpar, porque senão você perde, ela cai. Então, assim, fica blefarites gravíssimos, eu já recebi, sabe? Acumula sujeira mesmo, sabe? É porque a gente tem que Produto com lembrar sujeira. que isso aqui é cabelo, né? A gente Se chama você de lava cílio, mas aqui, se você lava aqui, às vezes a maioria das pessoas passam só o sabão no rosto, né? Mas a gente tem que lembrar de esfregar realmente, que isso aqui acumula sujeira. Então, se a gente lava o cabelo, a gente também precisa... Se a gente passa 2, 3, 4 dias sem lavar o cabelo, o que acontece? fica um sebo. Fica oleoso, fica é. com caspa, né? Isso. Caspa. Então, uma das coisas que aparece aqui pra gente é a caspa. Outra coisa que pode acontecer, piolho. Bem moderno. Sim, pode Sim, acontecer pode. piolho aí. Poxa. Cabelo descer pra sobrancelha, ficar aqui e também ficar no olho. Daquelas tem. blefarites crônicas, às vezes, que nada melhora quando você vai botar na lâmpada, tá ali, né? O bichinho. Então, Exatamente. É. Outra coisa que pode aparecer, olha só, eu vindo com vários casinhos. Mosca, às vezes pousa mosca, né? Às vezes é naqueles idosos Aquelas que vivem em varejeiras que faz- asilo, que não, ou então não tem condições de higiene adequada, né? Por N situações. Então, às vezes a mosca pousa lá, deixa a larvinha. Aquela larvinha, ela não pode somente ficar no olho, mas entrar através do canal lacrimal e ir pro cérebro. Então, você imagine o caminho Repercussão. e a é repercussão o caminho, o que ela fez até chegar, né? até chegar. Então é por isso que assim, e o que Entendi. poderia ter sido evitado para ele não ter isso? Higiene. Acabou. É isso Tem que mesmo. limpar. Então, assim, às vezes, a extensão do cílio já tem essa questão da higiene, que realmente é uma coisa gritante, né? Que a maioria vem com aquela blefarite ali que não limpa, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa para orientar essas mulheres a limpar os cílios. E outra coisa é a própria alergia ao produto. Então, a gente vê desepitelização da córnea, sabe? Vê alteração mesmo grave por conta desses produtos. Porque nem faz em E todo hoje lugar. eu acredito que cada vez assim, mais cedo, né, as meninas estão se Isso. habituando a usar maquiagem, né? Isso, com certeza. E Aí querendo vem ter fazer sol, essas coisas, né? Porque exato. bota, parece você Uma pisca, vassoura. faz uma vassoura. É. Imensos, tá? Assim, a gente tem que cuidar. Assim, maquiagem pode usar, agora tem que tirar, né? E a Se qualidade colocou, também da maquiagem. isso, né? não usar qualquer produto que você coisa, né? compra, né? Exatamente. Tem que ver. Às vezes também você compra uma maquiagem caríssima e dá alergia. Às vezes você compra uma bem simples que dá ok, aí dá certo, né? Então você tem que ver aonde você tá pisando para o seu olho se acomodar bem independente, àquilo. assim, né? Se for maquiagem baratinha ou as mais caras, tire, né? Usou, Tire. tirou, limpa direitinho, faz a higiene dos seus cílios. Se tiver alguma dúvida, tiver algum sintoma, procura um oftalmologista que vai orientar direito a fazer, né, essa limpeza. Eu oriento sempre deixar já o produtozinho no banheiro. Foi tomar banho, né? Dilui ali um pouquinho de shampoo, já esfrega os cílios. Até um cotonetezinho ajuda a limpar a base dos cílios, entendeu? Exatamente. Então, assim, ajuda muito, melhora muito. E paciente tem blefarite, eu sempre recebo perguntas, né? Doutora, minha blefarite voltou. Assim, tá limpando direito? Preste atenção na tua. O que é que você né, tá na tua usando? rotina. Porque assim, você tem que incorporar na sua rotina a limpeza. Né? Sim. Você não, é o resto É. da vida. Como É você como- toma é banho. com- É com uma candidíase de repetição, né? Não adianta só o remédio, né? Se a pessoa não mudar ali o dia a dia dela, ela vai voltar a ter Vai ter. isso. Aqueles sabonetes também, né? Que o pessoal faz higiene íntima. Ah, aquilo ali eu acho tão ruim, eu Diariamente. gosto, eu acho também péssimo. é contraindicado, né? Usar É, todos os exatamente, é. dias. Existem ali as opções Ele muda a melhores, flora, né? Isso, Se é existe as- preciso usar, melhor nem. Não, assim, a princípio você, por exemplo, os sabonetes glicerinados, ali, sabonetes de bebê geralmente, né? Tem Sim. algumas marcas ali, sabonetes para criança que podem ser usados no corpo e Sim, na região íntima, né? Mas é porque o pessoal às vezes quer usar, assim, existem muitas marcas, né? De sabonete íntimo e aí nem todas são adequadas, né? Sim, E acho tem que gente acaba que quer piorando. limpar por dentro e tal, e realmente não é indicado, né? Uhum. Pra limpar dentro da vagina? Como é que. Tem Só gente que fora. faz. É tem mesmo. Mas gente- bota alguma coisa pra limpar lá dentro?
Assim, o dedo para limpar com... não é indicado. Por Não fora eu já acho precisa. ruim. Não precisa. Já tem ali toda uma flor Isso, ali que isso. tem que ter, né? Exato, Você não exato. pode mudar. É interessantíssimo. E Mariana, falando aqui, a gente falou muita coisa sobre mulheres, falou várias doenças, que foi ótimo, né? Eu quero que você fale sobre os salos. Já ouviu falar? Você viu, Rafa? Não, Então vamos ver o que é isso, para Me conte. resgatar a feminilidade. Me É, conta aí o seu projeto. o Tem tudo a Satos, ver com o nosso episódio de hoje. o Satos, ele é esse evento, né, que a gente está programando. Algumas mulheres, nós nos reunimos, né, nessa perspectiva de achar que tanto do ponto de vista, por exemplo, né, ginecológico, quanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista afetivo, enfim, né, da feminilidade, nós precisávamos chamar, né, atenção para isso, né, para poder fazer esse resgate mesmo, né. Então, o Satos é um evento que vai reunir algumas mulheres, algumas profissionais, né, vai ser a Ana Luísa, que é ginecologista também, mas terapeuta sexual, gosta, assim, tem uma abordagem muito interessante, né, voltada ali para abordagem mais cristã, né, da parte da terapia sexual. Da sexualidade. Exato, da sexualidade. Temos Dêmia, né, que é nutricionista e cuida também muito dessa parte da nutrição, da saúde da mulher. Vamos ter Poliana. Poliana é enfermeira, instrutora do Creighton, né, assim, é a única instrutora do Creighton no Nordeste. Ela pleiteou aí essa viagem literalmente comigo. Poliana é minha paciente, mas aí quando surgiu eu contei para ela, né, falei para ela sobre o curso, sobre as possibilidades, ela disse: Mari, eu vou ser instrutora. E aí, enfim, ela é instrutora do Creighton hoje e vai também fazer essa parte, né? O instrutor do Creighton, além de te ensinar o método natural, ele vai fazer toda essa abordagem, esse apanhado sobre esse amadurecimento do que é uma vida sexual, sobre a questão da vida sexual não ser pleiteada só do ponto de vista genitocêntrico, né? Assim, só a sexualidade não estar ligada apenas aos órgãos sexuais. Sim, muito enfim, mais, né? isso é muito mais. Então, o instrutor do Creighton, ele tem também esse objetivo, né, de levar o casal a um patamar um pouco mais maduro sobre toda essa realidade do relacionamento, porque se você quer espaçar uma gestação, por exemplo, ali no período fértil, você não vai ter relação sexual, né? Então, Entendi, tem que ter um você tem que entendimento, entender né? ali, o casal tem que amadurecer nessa proposta e muitas vezes saber, quer dizer, eu tenho que obedecer todos os meus desejos, né? Por que não, né? Eu tenho que ter esse conter também, né? Os desejos faz parte, né? Isso, De acho que você fala muito da de instinto, né? Acho que ninguém é bicho, assim, exato. Você consegue controlar, Então, o sabe? instrutor, ele também vai te chamar, né, para essa realidade de Sim. controlar seus instintos, de entender por que é importante também essa parte, de manter a castidade ali no casamento, né? Então, enfim, ele é bem profundo nesse aspecto. Realmente, castidade no casamento. Você é uma coisa bem... É um assunto difícil, né? Um assunto difícil. Mas, enfim, existe, né? E também muito essa hipersexualização da mulher, né? Sim. Então, por que não? Né? Por que você pode realmente querer ser feminina, ser mulher e não participar dessa coisa da maioria, né? Que está levando realmente a mulher a uma erotizar, né? Exato. Objetificação do corpo da mulher. Exatamente. Acho que você ser feminino não precisa você, né? Exatamente. Então, existe essa abordagem. E da minha parte, a gente vai trazer essa importância, né, do ciclo menstrual. Falar sobre o ciclo menstrual e por que menstruar é bom e por que menstruar pode ser importante e você pode conviver bem, né, com a sua menstruação. Você entender, né? Que essa E coisa você da entender. Cor, eu não sabia, assim, uma coisa nova pra mim, né? É. E a gente é da área, médicas, estudantes, então essa coisa, Exato. né, amplia. A duração, né? Exato. Tem Então, boa, nós vamos exato. Então, a gente quis trazer essa reunião, né, de assuntos, de abordagem, que é muito rico, né? A gente tem mulheres carentes aí dessa parte. E aí vamos fazer no dia 4 de novembro, né? Uma tarde aí, esse encontro. Vai ser muito bacana, todas nós, e vamos ter um coffee, vamos ter música, né? Vai ser enfim. Muito bom. Parabéns pelo Chamo projeto, todas né? aí. Obrigada. O projeto vai ser muito enriquecedor. Isso, e na verdade a gente tem essa proposta de esse evento ele vai ser um primeiro,
né? Mas vai ter outras etapas, né? A gente vai quem buscar... quiser, procura onde? Procura quem? O link tá lá na bio, né? Na bio do Instagram da gente, né? Não, no nosso, nas profissionais, né? No meu, por exemplo, @doutora Mariane Assis, vai ter lá na bio o link do ingresso, né? Da parte para poder ir. Que bom, Perfeito, muito bom. Acho que falamos muito sobre isso, da mulher, ampliamos, né? Não só o olho, mas falamos várias coisas aqui. Foi muito bom. E eu quero agradecer vocês terem aceito o convite de fazer esse podcast, topar falar sobre mulher, que é uma coisa tão gostosa, né? Tão boa, tão complexa também. É verdade. Tá? Rafa, muito rica, demais. Rafa, muito obrigada por sua presença. Você está com gestante, eu sei que já dificulta, né? Mas chegar aqui, firme e forte. Me fala onde é que você trabalha, onde é que você pode lhe achar, se alguém se quiser marcar consulta. Me fale aí, onde é que você está trabalhando? Então, eu trabalho no Hospital da Visão, no Complexo Aeromarinho, né? E no Açude Velho. E trabalho também no Hospital de Olhos, aos sábados. E estamos aí à disposição para quem precisar de um atendimento oftalmológico aí completinho. Muito bem. Muito obrigada por você. Eu que agradeço, aqui. Foi ótimo. Foi um prazer. Mariane, você, onde é que você trabalha, onde você atende? Meu consultório fica lá no Mundo Plaza, né? Então, estamos lá no 4º andar, no Mundo Plaza, todos os dias. Enfim, e eu também sempre me disponibilizo muito nas redes sociais, né? Meu Instagram funciona firme e forte, super ativa. Super ativa. Muito. Então eu sempre disponibilizo para as dúvidas, né? Para enfim, para ter esse bate-papo ali. E sempre são muitas dúvidas, né? Sempre, eu acompanho, viu? Eu sou seguidora. Sempre. Muitas dúvidas, você sempre responde realmente com muito carinho, com muita atenção. Eu tento. Não é aquela resposta seca, né? Você não consigo. Desenvolve, não sabe? consigo. Sou uma pessoa mais faladeira. Mas, mulher, assim, né? Mulher cuidando de mulheres. Muito bom. Eu tô lá no Mundo Plaza e, enfim, qualquer dúvida no meu Instagram, tô sempre disponível. Quero agradecer. Realmente, você abrilhantou aqui, né? Contribuiu demais. Eu espero que tenha podido ajudar. Com certeza. Estou convidadíssima para outros episódios, né? Para a gente falar mais sobre outros assuntos relacionados à mulher e algum outro assunto também desse mundo da ginecologia, da obstetrícia. Rafa também, com certeza, vai estar aqui, né? Vai estar com barrigão, mas vai vir aqui. Vamos sim. Felipe vai estar participando dos episódios. É Felipe? É Felipe, o rapazinho. Eu tenho que falar o nome de Júlia também, né? A pequena tá em casa, e mas o pai, que já disse também. E o pai, um beijo para o pai, doutor Arthur Luiz, que também é oftalmo. Muito bom. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? De estarem aqui com a gente, participando. Deu essa questãozinha técnica, né? Mas sim. Tudo tranquilo, a gente traz um pouquinho, mas foi ótimo episódio. Quero agradecer também a nossos parceiros. Tive um parceiro, né, que acreditou no VisãoCast, né, e tá dando essa ajuda e contribuindo, que é a CleanLab, né, que é uma indústria de lentes, né, maravilhoso. Faz um serviço, um trabalho lindo, né, eu fui conhecer pessoalmente. Que muito legal. bom. Gente, até o próximo episódio do VisãoCast, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, segue no Instagram também para não perder nada sobre cuidados com os olhos e oftalmologia. Até a próxima. Até. Tchau.